Olá, história, prazer. Nós estamos falando um pouquinho sobre os estados totalitários. Os estados totalitários são aqueles que aconteceram principalmente entre o final da Primeira Guerra e a Guerra Fria. Nesse período, nós vamos ter algumas experiências totalitárias no mundo. E o que vem a ser o totalitarismo? Você já estudou no seu material didático e eu só quero reforçar algumas distinções entre ele e o absolutismo. O absolutismo monárquico tem como grande característica a centralização dos poderes, a centralização das funções do Estado na figura do rei. Então, o centro da história no totalitarismo não é o rei, não é o estadista, é o próprio Estado. Essa é a grande diferença entre absolutismo e totalitarismo. Nesse período, nessa experiência que a humanidade vai passar na primeira metade do século XX, chamada totalitarismo, nós vamos ter muitas experiências totalitárias, quase todas são inéditas, quase todas são diferentes umas das outras, mas que mantêm alguns traços semelhantes. Então, por exemplo, a gente não pode comparar, a gente não pode tentar igualar o totalitarismo vivido no Brasil, na era Vargas, com o totalitarismo de Franco na Espanha, ou de Hitler na Alemanha, ou de Mussolini da Itália, ou de Stalin na União Soviética, e outras experiências totalitárias que houveram pelo mundo. Cada caso vai ser um caso específico. No caso, assim, o ponto que vai ser comum, que vai unir todos esses modelos totalitários, serão algumas características básicas que esses modelos vão apresentar. Um deles é o apelo ao nacionalismo. Eles têm uma forte vocação para chamar as pessoas para os valores da sua pátria, para os valores do seu mundo, do seu pequeno universo, como se o seu país fosse o centro do mundo. Então, por exemplo, no caso da Itália, Mussolini vai convocar os italianos como se fosse restaurar o antigo Império Romano. No caso da Alemanha, a grande vocação que vamos ter ali do Terceiro Reich, né, é justamente o próprio nome Terceiro Reich. Eles classificam aquilo como a formação do terceiro grande império da Alemanha. Eles vão dizer que o primeiro Reich foi lá atrás, na Idade Média ainda, no Império Carolíngio. O segundo Reich é a formação da Alemanha depois da unificação, e o terceiro Reich seria agora, com o Führer. No caso do Brasil, nós vamos ter uma vocação também aos valores pátrios, né, a exaltação do trabalhador, a exaltação do Brasil, dos brasileiros. Tanto é que o próprio ditador vai a construir em torno de si a alcunha de pai dos pobres, Getúlio, o pai dos pobres. E hoje muitos historiadores dizem que ele foi realmente o pai dos pobres, mas foi principalmente a mãe dos ricos, porque protegeu aqueles muito mais do que aos trabalhadores. Então, a primeira característica é esse discurso extremamente nacionalista. A segunda característica é o corporativismo, é tratar com corporações, especialmente as corporações sindicais. Neste sentido, inclusive, as experiências totalitárias vão sair apenas do eixo dos países totalitários de verdade. Países que não tiveram experiências totalitárias, como foi o caso dos Estados Unidos, tiveram pequenos experimentos nessa época, especialmente depois da crise de 29, quando o governo passa a trabalhar no sentido de se aproximar de sindicatos, de construir uma relação com o trabalhador através das organizações laborais, que são os sindicatos. Uma terceira característica muito importante é o moralismo. Eles vão ter, esses estados totalitários têm um apego muito grande a valores morais, a bandeiras de valorização moral. Então você vai ver muitas coisas acontecendo no mundo. Por exemplo, no Brasil, a gente vai ter a proibição do jogo de capoeira, a proibição da macumba, a criminalização da maconha. Tudo isso faz parte da moralização da sociedade no contexto do totalitarismo. No caso da Alemanha, a perseguição aos homossexuais, às prostitutas.
as mulheres de consolo, como eram chamadas, amantes na época, são todas perseguidas, todas são pessoas violentamente perseguidas, porque são consideradas aberrações. As mulheres que fumavam, por exemplo, na Alemanha, eram processadas, podiam ir parar na cadeia, especialmente se ela estivesse grávida. Ela podia perder, inclusive, o direito da maternidade, porque isso, moralismo. No caso dos Estados Unidos, que não chegaram a ser uma nação totalitária, mas tiveram alguns lances assim de experiências de coisas totalitárias, a gente vai ter o fenômeno da lei seca, quando o governo proíbe as pessoas de beberem, porque a ingestão de bebida alcoólica era considerada o marco da imoralidade, da decadência moral, da degeneração. Então veja que moralismo, nacionalismo e corporativismo são as características desse período.